Vascaínos e vascaínas do nosso país, estão aqui para o nosso primeiro giro de notícias desse domingo. É mais uma análise do jogo de ontem, mas também vou trazer também aqui para vocês duas notícias aí, uma do De Luca que machucou, né? E o Vasco está correndo atrás de outro volante, aí já está no mercado procurando outro volante. E também vamos falar também dos próximos jogos do Vasco, além de estar analisando a partida de ontem, né. Então eu peço para você deixar seu like aí, se inscrever no canal aí que ajuda a gente bastante, mandar esse vídeo para todo mundo dos vascaínos que vocês conhecem aí. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, vamos ao que interessa. O Vasco ontem enfrentou o Inter Miami lá nos Estados Unidos no seu último jogo da pré-temporada, né. O Vasco foi aos Estados Unidos em excursão, fez lá um amistoso contra o River, preparação, amistoso contra o River, depois a preparação, o jogo contra o Inter Miami. Contra o River nós vimos um time, pelo menos nos primeiros 20 minutos, um pouco mais aguerrido, diferente daquilo que a gente estava vendo nos últimos jogos, né. Acho que o Vasco fez uma boa partida, né, até os 20 minutos contra o River, perdão, e eu esperava que contra o Inter Miami também fosse dessa forma. Porém, a gente desceu um pouco mais a intensidade, não foi com tanta intensidade assim. A gente sabe que o Inter Miami não é o River, né? Então, apesar do Vasco não ter feito força para vencer o Inter Miami, a gente ganhou de 3-0, né? Apesar de a gente não ter feito força, eu gostei mais dos primeiros 20 minutos do Vasco contra o River do que a partida toda em si contra o Inter Miami, né. Eu sei que a gente está aí ainda em preparação, que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, mas a gente também precisa focar nos resultados que a gente precisa, porque a partir de agora já começa a nossa temporada realmente, né. Agora já vai estar valendo 3 pontos aí, então a gente precisa ter mais ou menos um esboço daquele time que a gente, quer que jogue, né. Acredito que o Barbieri já tenha isso em mente. Mas assim, pontos positivos, né, da partida, eu quero destacar o goleiro Ivan, que fez uma boa partida, segura, por quando precisou dele, 2 defesas ali bem bacanas. E também o lateral Puma Rodrigues foi muito bem, foi muito seguro naquilo que ele fez. Não que o conjunto todo também não tenha ajudado, mas para poder destacar mais esses 2 jogadores, né. Com isso o Vasco encerra sua pré-temporada lá nos Estados Unidos e está voltando hoje ao Brasil, né, para já vou falar também aqui daqui a pouco nos próximos jogos, o Vasco já vai estar entrar em campo contra a Portuguesa, talvez pode ser já o próximo adversário que vai enfrentar o Vasco com o time titular, né, o time principal. Vamos torcer para tudo dar certo aí, né. No jogo de ontem eu acho que o Vasco faltou um pouco ser um pouco mais agressivo, como foi o Inter, como foi o contra o River, nos primeiros 20 minutos ali. Eu acho que a gente tinha muito espaço entre meio-campo e ataque. Eu acho que o Jair também fez uma boa partida, porém, o Inter, eu achei que o Vasco fosse comandar um pouco mais a partida, fosse ter mais o controle da partida e não foi isso que aconteceu, né. Eles tiveram mais posse de bola e a gente conseguiu fazer os gols ali com uma falha do goleiro, né, também um gol ali bonito do Figueiredo e tal, mas eu acho que não sei se faltou perna, mas eu acho que a gente poderia ter feito um pouco mais contra o Inter Miami. Nada contra, né, obviamente, né, eu acho que a gente está num processo, acho que é esse o processo que o Vasco tem que fazer, tem que se passar para a gente poder colher bons frutos lá na frente, mas a gente já tem que pensar nos resultados a curto prazo, porque o Carioca já começou, e a gente precisa correr atrás desses pontos que a gente andou perdendo, tanto em casa quanto fora de casa, no Carioca. Então, mas eu acredito que esse time já vai começar a ter uma cara mais de Vasco ali, nessa partida próxima já contra a Portuguesa, que devem já entrar com o time principal já no Campeonato Carioca, né. Então acho que o Vasco tem a condição de estar um pouco mais, eh, entrosado e colocar para valer mesmo os nossos reforços, para a gente poder correr atrás também desse título carioca, que claro, obviamente importa para todo mundo, né. Só quando alguém ganha que alguém fala aí que não vale, que não ganha, aí fala que não vale, né, mas quando ganha vale, então ele vale, né. Então vamos correr atrás aí dessa próxima
dessa próxima partida. Vamos correr atrás desses pontos que a gente perdeu no, no Carioca. O Vasco volta hoje ao Brasil, né? Já volta aí já com visando a próxima partida do Campeonato Carioca. Vou estar trazendo as 5 partidas próximas do Vasco aqui, né? E também data, horário, essas coisas. Eu acho que no balanço geral da pré-temporada do Vasco, eu acho que foi um ponto positivo. A gente conseguiu ali ter uma equipe mais concentrada, junta ali para se conhecer, para criar um entrosamento. E agora, durante a temporada, a gente vai criando um pouco mais de corpo, né? Mas eu sempre digo, é bacana, é legal, mas a gente precisa ter um pouco mais de correr atrás do resultado a curto prazo, que no nosso caso de agora, o curto prazo é o Campeonato Carioca, que a gente precisa correr atrás dos pontos que a gente perdeu, né? Então, para finalizar essa parte do jogo contra o Inter Miami, vou falar a escalação, né? E vou estar falando dos jogadores. O Ivan fez uma boa partida, eu achei que fez um dos destaques bons dessa, dessa pré-temporada, né? Ele fez 2 defesas ali bacanas ali, conseguiu segurar o Inter Miami, a gente não tomou gol, né? O Mita Rodrigues, eu acho que foi muito bem lateral também, é um dos destaques que eu daria. Acho que ele foi bem seguro ali na lateral direita. Há muito tempo a gente não tinha um lateral que fazia essa função e desse segurança pra gente, né? Miranda e Léo, eu achei que até certo ponto eles foram seguros, mas ainda deixou algum vacilo ou outro, né? Obviamente que precisa acertar alguma coisa. Bola na área continua sendo um pouco desesperador pra gente, né? Léo Piton fez ali, o Lucas Piton, perdão, fez ali uma partida razoável, né? Conseguiu ali fazer o seu arroz com feijão. Zé Gabriel, Jair e Nenê, eu acho que o Zé Gabriel tá um pouco abaixo, o Jair deu uma diferença grande no meio-campo. Eu acho que é um jogador interessante, né? Que pode render bons frutos ao Vasco. O Nenê, né? O velho e bom Nenê que a gente já conhece, né? Mas eu acho que pro Carioca tá bom. Acho que depois a gente tem que ver como vai ser feito, né? Ele já tem uma certa idade e isso às vezes pesa bastante. Peck, Ignaldo e Pedro Raul, achei que o Peck entrou um pouco nervoso junto com o Ignaldo, apesar do o Ignaldo deu uma tranquilizada depois que ele roubou a bola e conseguiu fazer o passe pro gol. Aí ele entrou no jogo, né? Já o Pedro Raul é aquele centroavante que tá voltando muito ainda. Eu acho que ele tem que jogar um pouco mais próximo da área. Ele tá saindo muito, tá vindo muito ali buscar a bola. Isso não é dele, né? Ele precisa tá perto da área porque ele possa fazer os gols, mas eu acho um excelente atacante, vai dar bons frutos pra gente aí nessa temporada de 2023. Vamos falar agora aqui dos próximos jogos do Vasco, né? O Vasco entra em campo nessa quinta-feira às 21h10, né, contra a Portuguesa no Luso Brasileiro, né, o próximo jogo do Vasco. Depois, dia 30, o Vasco vai estar pegando Volta Redonda em casa em São Januário. Depois vai estar pegando Resende também em São Januário. Nova Iguaçu, fora esse jogo, tá para ser uma Mané Garrincha, vai ser transferido para Mané Garrincha, tudo indica. E depois tem o clássico contra o Fluminense pela Taça Guanabara também, às 8 horas, do dia 12/2. Então eu acho que para esse jogo contra o Fluminense a gente já vai estar com a cara bem melhor. Eu acho que a gente já pode estar aí disputando frente a frente com os nossos rivais do Rio de Janeiro, né, que tem aí são considerados os grandes. Para finalizar aqui, vou falar do De Luca. O Vasco está à procura de um volante, porque o De Luca sentiu uma contusão, né? E foi um pouco mais séria do que o pessoal esperava. Ele não tem previsão de volta, não tem prazo de volta ainda, e o Vasco está no mercado atrás de um volante, né? Vamos torcer para que tudo dê certo ali, o De Luca consiga voltar o quanto antes e que o Vasco acerte essa contratação aí do próximo volante que venha, né? Se for trazer um volante mediano, eu acredito que os que tem em casa, o Marlon Gomes, por exemplo, segura a onda. No demais é isso, rapaziada. Peço pra vocês se inscrever, deixar seu like e mandar esse vídeo para todos os vascaínos que vocês conhecem aí. Tamo junto, valeu, até mais, abraço.